Demuth, tem todo um protocolo nesse momento, né? O senhor pode explicar para o público? Alberto, nós vimos então o presidente chegando na tribuna presidencial com sua família, foi recepcionado pelo ministro da Defesa, o general Silvio Luna. Neste momento, ele cumprimenta as autoridades e, em seguida, nós teremos as honras militares ao presidente da República, com a execução do exórdio, que é o início e o final do hino nacional. Somente para o presidente da República, o exórdio é esse aí. É um trecho entoado. É tocado pela a banda de clarins do Regimento Dragões da Independência. E agora entra o exórdio. Conduzem a bandeira nacional e a bandeira do Distrito Federal, estudantes da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para a execução do hino nacional brasileiro. O hino será apresentado pela fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência, e interpretado pelo coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília. Durante a execução do hino nacional, a Esquadrilha da Fumaça abre as comemorações do Dia da Pátria com uma frase escrita no céu de Brasília, em homenagem ao povo brasileiro. Convidamos todos os presentes a cantar, neste momento, o hino nacional.
Bom, acabamos de assistir à execução do hino nacional com a canção executada pelo Colégio Militar, Coral do Colégio Militar de Brasília, com 80 alunos. Faz parte de um grupo que nós chamamos de Espaço Cultural, com mais de 1.000 alunos do Colégio Militar de Brasília, entre banda, coral e corpo de baile. O coral é regido pelo Sargento Silva. E agora eles vão entoar também o hino da independência.
Enquanto acompanhávamos aí a execução do hino da independência, apareceu a frase prevista no céu. Eu peço aqui para o Major Barros comentar como que é esse trabalho bacana que deu esse resultado aí, a frase, Major. Nós vimos as 7 aeronaves da Esquadrilha da Fumaça fazerem a escrita Pátria Amada Brasil. Toda aeronave da Fumaça tem um sistema, um software desenvolvido pelos mecânicos da Esquadrilha da Fumaça que permitem fazer essa escrita no céu. Tá certo. Estamos com imagens ao vivo da Esplanada dos Ministérios em Brasília. Você acompanha essa transmissão especial da TV NBR. É o desfile da Pátria, o desfile de 7 de setembro. Coronel Demuth, agora é um momento importante, né? Isso. Agora aproxima-se do palanque presidencial o comandante de todo o desfile, o general Negrais, que é o comandante militar do Planalto. Ele vem embarcado nessa primeira viatura que nós estamos vendo, que é uma viatura Guarani. Mais tarde a gente pode falar também que nós temos um grupamento Até peço licença para o senhor, Coronel Demuth, porque temos mais informações sobre esse veículo, o Guarani. Quem quiser acessar aí o nosso Twitter, @TVNBR, vai saber um pouco mais sobre o Guarani. Mas, por favor, continue, Coronel. Então, essa atividade agora vem o general Negrais com o seu Estado-Maior. O Estado-Maior do general Negrais, nesse desfile, ele é composto por integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Força Nacional de Segurança Pública e do Departamento Penitenciário. Ele vai solicitar autorização ao presidente Temer para iniciar o desfile. Ele é o responsável por toda a organização do desfile, toda a realização, não somente da parte militar, mas também da parte cívica, Coronel. Isso, o comandante militar do Planalto ele é responsável por todo o desfile, desde da parte dos escolares, militares, até o final do desfile, no encerramento, e também é o responsável por toda a parte de segurança, organização e logística das comemorações de 7 de setembro. Especificamente nesta região, nesta área. E aqui no nosso Distrito Federal. O Comando Militar do Planalto, é bom lembrar a todos, ele é um comando militar de área que abrange o Distrito Federal, abrange o estado de Goiás. Coronel, agora será pedida permissão, é isso? Isso. Ele vai estacionar à frente do palanque. O general Negrais solicitará ao presidente da República autorização para o início do desfile. General Negrais, comandante militar do Planalto, solicito a Vossa Excelência autorização para iniciar o desfile. Autorização concedida. Bom, a permissão aí, né, Coronel Demuth, foi concedida e agora sim, efetivamente, começa o desfile, é isso? Exato. Então esse é o encerramento do protocolo inicial do desfile de 7 de setembro. Já ao fundo, depois que as viaturas se posicionarem do Estado-Maior, nós vamos ver a aproximação da Liga de Defesa Nacional, que abre todos os desfiles de 7 de setembro. O que é essa liga, Coronel? A Liga de Defesa Nacional é uma organização civil que divulga o civismo e o patriotismo como vetores, né, do nosso desenvolvimento e da unidade nacional. Um dos seus fundadores, símbolos maiores, foi Olavo Bilac, né, no início lá de 1916, 17. São 100 anos de existência Exato. dessa liga. E essa liga tem muita atuação junto à sociedade, mais uma vez eu reforço, são personalidades do mundo civil que organizam essa liga e tem em todo o território nacional. A gente está aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, a gente pode dizer que estamos assistindo aí de camarote, né? É verdade. Os estudantes, as tropas, todo mundo já começou aí a movimentação para poder subir
a rampa do Congresso, não é isso, Roberto? E dá início a esse desfile. Na sequência, Coronel Demuth, nós teremos aí a apresentação do fogo simbólico, né? Então esse grupamento da Liga de Defesa Nacional é constituída, então, por uma banda de taróis e cornetas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, um grupamento de atletas que são a guarda do fogo simbólico. Esse ano o fogo simbólico está sendo conduzido pelo nosso atleta de tiro com arco da seleção brasileira, o Bernardo Oliveira. O fogo simbólico, ele foi criado em 1937, lá em Porto Alegre, por jovens alunos da escola Júlio de Castilhos, conhecido como Julinho, e esse símbolo, eles na intenção de promover e divulgar, né, o calor patriótico do povo brasileiro. Tá certo. Eu aproveito até para informar aqui quem assiste a nossa transmissão que no nosso Twitter tem bastante informação, além do que o Coronel Demuth está trazendo aqui, sobre o fogo simbólico. Corre lá em @TVNBR, Coronel Demuth. E por último, nós vemos ali no segundo plano a bandeira nacional sendo conduzida por 8 alunos do Colégio Militar de Brasília, cada um representando uma etnia da formação do povo brasileiro. É um atleta, né, Coronel Demuth, que está carregando... Esse nosso atleta olímpico, atleta de seleção brasileira, de tiro com arco, né, de renome nacional, foi ouro no Campeonato Brasileiro de 2012, participou de Olimpíadas, Pan-Americanos. E essa chama, Coronel, foi, digamos assim, retirada aqui da pira na Praça dos Três Poderes? A tradição, a gente acende, faz uma cerimônia no dia 1º de setembro. A própria Liga de Defesa Nacional faz o acendimento em todo o país, em todo o território nacional, na mesma data, né? E a partir dali, ela vai toda semana encerrando essa atividade de comemoração ao fogo simbólico no 7 de setembro. A gente pode falar que está tudo dentro da Semana da Pátria, é isso? Tudo incluído, é justamente marcando a Semana da Pátria. E marcou também a Semana da Pátria, comandante Anderson, a substituição da bandeira, não foi a Marinha? Isso mesmo, comandou? Isso mesmo, Renata. A Marinha foi a coordenadora da cerimônia de troca da bandeira no último domingo. Uma cerimônia muito... foi a introdução dessa Semana da Pátria, vamos dizer assim, né? E os capítulos finais estão para acontecer ainda durante essa semana, que vai acabar só na segunda-feira. E agora o atleta que carrega essa chama, ele vai entregar ao presidente, Coronel Demuth? Ele faz uma referência, né? A referência ao presidente com a chama. O presidente normalmente cumprimenta, né? Só essa a cerimônia, né? E o fogo simbólico ele é distribuído por todas as entidades que desejam cultuar essa tradição, esse símbolo, né? E, novamente, eu gostaria de ressaltar, ele sintetiza, né, o nosso ardor patriótico, né, do povo brasileiro, que nesta data específica do 7 de setembro, aí nós vemos o presidente cumprimentando o atleta, fazendo a referência ao fogo simbólico. Sim. E é interessante que há aí uma participação muito importante cívica, não necessariamente somente do segmento militar, né? Mas o fogo representando a pátria de todos. Exatamente, é isso que a gente espera e é isso que as paradas do 7 de setembro estão querendo demonstrar, a união do civil com o militar. Destacamos a presença do Coronel Nestor da Silva. Olha aí os Estamos vendo aí no primeiro plano o Coronel Nestor, combatente da FEB. O Coronel Nestor tem 101 anos. 101. E ele combateu, o Coronel Nestor combateu na Itália, no campo da Itália. E olha, vou até dar uma dica aqui, Coronel Demuth, para
Para o nosso público mais jovem, que talvez não conheça tanto dessa história, lá no nosso Twitter a gente fala aí sobre os pracinhas, @TVNBR, você vai encontrar muito detalhe, muita informação sobre essa participação de soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, não é? E essas viaturas, elas são da Associação dos Colecionadores Velhos Amigos de Guerra. Também são da sociedade civil, estão sempre presentes no nosso desfile. Nessa outra viatura ao fundo, nós estamos vendo aí o soldado Bispo do Batalhão Suez. Ele foi uma missão de paz do Brasil lá no Canal do Suez, no Egito. Durou 10 anos, foi a primeira e grande missão brasileira de paz de 1957 a 1967. A nossa FEB, Força Expedicionária Brasileira, contou com 25 mil homens e levou a vitória dos aliados, que nós comemoramos no dia 8 de maio. Ocorreu em 8 de maio de 1945, dia da vitória. O Coronel Nestor combateu a batalha mais importante que ele teve e atuou como comandante do pelotão dele, foi na tomada de Montese, uma das batalhas tradicionais da Segunda Guerra Mundial. Coronel Demuth, essas são imagens do desfile de 7 de setembro aqui de Brasília, mas em várias cidades do país também acontecem. Nós estamos colocando aqui na tela imagens do Rio de Janeiro. O senhor provavelmente também conhece alguma coisa da organização do desfile de lá, não é? Já desfilei lá no Rio de Janeiro também algumas vezes. Ainda não iniciou o desfile lá, pelo que nós estamos percebendo, na Avenida Presidente Vargas. E é próximo ali ao Comando Militar do Leste. Está no momento aí também do fogo simbólico, não é? Sim, agora estão acendendo a pira do fogo simbólico. Lá no Rio de Janeiro, né? Lembrando a quem está assistindo a gente aí. Comandante Anderson. Nós podemos observar lá no desfile aqui de Brasília, tinha ali os veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais ali desfilando também, usando o característico gorro de fita, que representa muito bem o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Então estavam passando ali acima de uma viatura 5 tom, uma viatura operativa do Corpo de Fuzileiros Navais. Imagens agora de Brasília. Novamente aí a banda do Batalhão de Polícia de Exército de Brasília está abrindo o desfile militar a pé. E ao fundo nós temos ali, o próximo grupamento, é o grupamento das Forças de Paz. Coronel Demuth, qual que é a principal função da Polícia do Exército? A Polícia do Exército ela tem como missão o patrulhamento, a segurança, o controle de trânsito e mais as perícias criminais, né? Essa parte voltada para a justiça militar. Né? Tá certo. E estes? Esse é o grupamento, então, de Força de Paz, composta por militares que já foram a alguma missão de paz no exterior, das 3 Forças Armadas e também das Forças Auxiliares. Né? Até a hoje, a boina azul, né? A boina azul, que é a Força de Paz. A gente, normalmente, mundialmente, são os Peacekeepers. Nós temos até, no momento, mais de 30 militares já participantes dessas forças de paz. 30 mil militares. E quem quiser saber mais sobre as forças de paz, corre lá no Twitter, @TVNBR. A gente está vendo aí personagens, né? São artistas que estão aí caracterizados pelas nossas personalidades, né? Isso é uma novidade esse ano? Uma novidade esse ano. É um grupo de artistas e bailarinos que estão abrindo o desfile da Secretaria de Educação e Cultura, aonde nós estamos homenageando hoje as personalidades que nós falamos, os heróis da pátria, alguns, né? Então aí nós vemos a representação de Dom Pedro I, Zumbi do Palmares, Santos Dumont, Tiradentes, Chiquinha Gonzaga. Então são essas personalidades que esse grupo está representando, e a partir de agora as escolas do Distrito Federal irão contar
a história de cada um desses heróis brasileiros. Resgatando aí o orgulho nacional, né? Exatamente. É bem interessante, né? Uma pátria se faz, né, com gente atuando em diversas áreas, né? Como representa bem essa homenagem, né? Desfile de 7 de setembro de 2018, uma homenagem à independência do Brasil. Essa iniciativa da Secretaria de Educação ela é muito importante. Cada ano eles mudam o motivo, né? Ou é meio ambiente, já foi, né? E esse ano, isso aí dá um trabalho de pesquisas para os alunos também. Eles pesquisam durante todo o período que antecede o 7 de setembro para montar as suas coreografias, os seus grupamentos. Então isso é interessante que traz a educação, traz o civismo e eles apresentam isso aí para os seus familiares, para o público em geral, né? É um aprendizado de história ao mesmo tempo em que há essa oportunidade de mostrar os seus talentos. Sem dúvida. Comandante Anderson. Demonstra o quanto é importante a gente envolver as nossas crianças, né, nesse evento de civismo, nessas tradições do nosso país. Não são tradições meramente militares, são tradições da nossa história, do nosso país. Então, como é importante a gente envolver as nossas crianças já desde cedo e eles começarem a entender como o nosso país foi criado, como nós chegamos até aqui, como o nosso país ele é tão grande, continental. Então é muito importante e foi uma iniciativa fantástica da nossa Secretaria de Educação aqui do DF. Aproxima mais, né? Com certeza, e mostra, enaltece um pouco mais a nossa cultura, as nossas tradições, nossos valores. Isso é muito importante na nossa sociedade, que a gente consiga aumentar cada vez mais esse sentimento nas nossas crianças, que serão o futuro do Brasil logo mais adiante. Sem dúvida. Ele é composto por estudantes de diferentes. No primeiro plano do desfile nós vimos o Centro Educacional do Ensino Fundamental de 619 de Samambaia, com as bandeiras dos estados brasileiros. Esse aí, bem da frente. E movimentos de flexibilidade embelezam o grupo, acompanhadas pela coreógrafa Tainara do Nascimento. Esse próximo aí que nós estamos vendo com o uniforme, a fantasia, né, simbolizando aí a música Independência, é do Centro de Ensino Fundamental 2 do Guará e Planaltina. Major Rocha, na sua opinião, essa participação dos jovens é uma forma também de despertar os valores do civismo e do amor à pátria? A sociedade vê o militar muito distante, né, da sociedade em si. Então, essa oportunidade que a gente tem de aproximar os jovens, as crianças da nossa rotina é super importante, né? Como a exposição que estamos fazendo na Esplanada, onde o jovem tem a oportunidade de saber como ingressar nas Forças Armadas, né? Teremos equipes especializadas para informar. Isso é uma oportunidade ímpar para a gente se aproximar da sociedade. E quando vocês têm essa oportunidade de chegar próximo ao público adolescente, juvenil, imagino que o interesse, a curiosidade deles é muito grande. Em homenagem a Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, são hábitos de desfilam conhecer. estudantes do Nossas Centro de crianças Ensino têm essa ansiedade de conhecer cada vez mais. Isso nos deixa bastante entusiasmados, porque cada vez mais nós vamos passando os conhecimentos para eles e tudo, e vai cada vez renovando a nossa juventude e aumentando o nível de conhecimento da nossa sociedade e aproximando também, né, as nossas Forças Armadas com a nossa sociedade, que nós somos as Forças Armadas do Brasil, deles, né? Isso mesmo. Então é muito importante ter essa sinergia. E falando sobre essa aproximação, Major Rocha, a participação feminina, a presença das mulheres, a Força Aérea é uma das 3 forças onde tem mais mulheres, é isso? Nós temos hoje em torno de 12 mil mulheres do efetivo, né? Contando com o efetivo de quase 70 mil homens, se a gente tirar os quadros puramente masculinos por força da lei de serviço militar obrigatório, o nosso efetivo de mulher corresponde a 30%. Então a mulher hoje está em todas as fileiras da aeronáutica, são pilotos de combate. Que legal. E nós temos até uma capitão formada na Academia da Força Aérea, aviadora, que faz parte da equipe presidencial, faz parte da aeronave presidencial, como aviadora. Pilota, né? Exatamente, como piloto. Interessante, né, Roberto? É verdade. que nos encanta com uma das melhores canções de todos Bem, os tempos.
Nós vamos dar mais uma olhadinha aí como é que está a participação do público nas redes sociais. Thaísa, conta pra gente aí como é que tá. Roberto, o pessoal que está assistindo está gostando, viu? A gente está recebendo mensagens, olha só, um elogio aos nossos comentaristas. Muito obrigada mais uma vez a eles pela participação. O pessoal está interagindo com a gente e gostando da transmissão. Roberto. Muito obrigado, hein, Thaísa? Vamos continuar aí. E agora, Coronel Demuth, o que a gente acompanha aí? Aí nós temos uma representação do grupo de ginástica nas quadras de Samambaia. Passou ali com o Zumbi dos Palmares. São senhoras, jovens, temos um grupo bem heterogêneo aí participando, não é? Aí a Chiquinha Gonzaga também sendo homenageada. Santos Dumont sendo homenageado para o Centro Educacional de Ceilândia, o 10 de Ceilândia. É uma réplica do 14 bis, não é? Major Rocha, o que a gente vê aí? O que a gente está acompanhando? A gente está vendo aí uma réplica do 14 bis, né? O avião que voou em 1906 na França, considerado a primeira aeronave, né? O pai da aviação, então está sendo homenageado no desfile de 7 de setembro. Os alunos ali caracterizados também, né? Bem legal. Típico chapéu da época em que Santos Dumont foi uma grande personalidade, não é? Todos usando o chapéu característico Santos Dumont, né? Exato. Então esse é o Centro de Ensino Fundamental 10 de Ceilândia, que é uma das regiões aqui do Distrito Federal, localizado a mais ou menos 30 quilômetros, talvez, né, Renata? Do centro de Brasília, não é? Um dos líderes ativos da Inconfidência Mineira. Destacamos aqui o trabalho do professor. Aqui já é uma banda. Essa é a banda, essa que está passando agora é de São Sebastião, né? Sim. É a banda master de São Sebastião. A gente está aqui no Salão Nobre do Palácio e a gente pode ouvir aqui já a movimentação. Coronel Demuth, que grupo, Comandante Anderson, explica pra gente. A gente está ouvindo aqui. Já escutando a nossa banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, uma banda reconhecida internacionalmente, uma banda que a sua característica é a evolução, ela faz evoluções tocando ao mesmo tempo, que não é uma coisa muito fácil de se fazer, porque são instrumentos pesados, tem que ter um sincronismo e, além de tudo, tem que ter uma coordenação para não desafinar, né? Então tá tocando ali. Tem que ter muita técnica, né? Muito. Essa banda, realmente ela representa muito bem o Corpo de Fuzileiros Navais. Ela está saindo daqui de frente do Palácio do Planalto, já está seguindo, né, Roberto? Pois é, como nós estamos aqui nessa posição, nós já antevemos o que vem depois, não é? Lembrando ao público que assiste, que acompanha as nossas imagens, estamos na parte cívica do desfile, estamos vendo aí escolares representando diferentes regiões aqui do Distrito Federal. E logo mais começa então o desfile, a parte militar do desfile, né? Olha só essas imagens. São estudantes da região aqui, Coronel Demuth. Esse é do Cruzeiro, né? Sim. Aquele grupamento que passou faz menção a Tiradentes. Por isso, esse figurino. Exato. Esse próximo agora já vem homenageando Dom Pedro I, né? É o corpo coreográfico da Escola Parque Anísio Teixeira, lá de Ceilândia. Apresenta-se com a música Isso Aqui. O que é a Banda Musical Arte Jovem de Ceilândia, formada por alunos de 5 a 18 anos. A banda se apresenta com 80 componentes. Essa é uma banda da comunidade de Ceilândia. Sim. Trabalho desenvolvido na Casa do Cantador em Ceilândia. A banda promove a arte por meio de música. Bem, vamos chamar a Thaísa mais uma vez. Thaísa, tem novidade aí nas redes sociais? Tem sim, Roberto, muita interação. Olha aí a mensagem da Cíntia Miaibara, aguardando o desfile, bom dia. Ela já estava desde cedo acompanhando com a gente a transmissão. Alana Bastos Ramires, lá do Espírito Santo. Aqui em minha casa é tradição da família assistir o desfile 7 de setembro na TV NBR. Eu assisto desde pequenininha. Obrigada, Alana, por acompanhar aqui com a gente. Viva a independência do Brasil, feliz dia 7 de setembro. Mensagem da Amanda Souza, de Fagundes, na Paraíba. Obrigada pelas participações.
Chiquinha Gonzaga foi a primeira pianista Roberta, de choro, é com você. autora da primeira marcha. Isso aí, Thaís. O público participando ativamente aí pelas redes sociais. E segue aqui a parte cívica, não é, Renata, do desfile de 7 de setembro em Brasília. Isso aí, Coronel Demuth, mais participação nas escolas. Encerrando aí o desfile das escolas, nós temos lá do Cruzeiro, uma homenagem a Chiquinha Gonzaga. A Secretaria de Educação do DF esse ano trouxe 900 alunos para o desfile. É uma logística, foi uma semana intensa de treinamentos, eles treinam lá com a gente no SMU, Setor Militar Urbano. O responsável para o treinamento deles é a unidade militar, o 11, Depósito de Suprimento, que também fica ali no SMU. E o que representa para as forças militares, as forças armadas, Coronel Demuth, esse contato no treinamento, na orientação? O que é passado em termos de método e de valores para essa criançada toda? Eles, aqui no DF, tem essa característica muito particular, né? Eles desfilam no 7 de setembro mesmo, à frente dos desfiles militares. Nem sempre acontece isso nos outros locais, em função de horários, do prazo do desfile, do número de jovens a desfilar e da organização. Então a gente busca trazê-los para o nosso contexto do desfile militar e a gente conduz o treinamento deles, né? Dando essa noção para eles de horário, a noção de sequência, de organização, né? Porque a gente sabe que é difícil para eles, o pessoal de fora, de todo o GDF, 30, 60 quilômetros distante aqui do plano piloto, levantam cedo, os pais levam eles nas escolas, enfim, é uma logística muito grande para essas crianças estarem aqui. Então elas merecem uma atenção especial, um treinamento especial. E nós dedicamos uma unidade militar inteira para apoiar a Secretaria de Educação. Muito bacana. Eu tenho certeza que o resultado no contato com eles é o melhor possível, em termos de receptividade deles às orientações recebidas, não é? Com certeza. As professoras e professores, os alunos se organizam, os pais se organizam e tem esse feedback conosco. Não temos problema nenhum com a Secretaria de Educação. É muito bom contar com eles no 7 de setembro. Que bacana. Agora já estamos vendo aqui uma apresentação de uma banda. Essa aí é a nossa banda do Dragões da Independência, que está abrindo o desfile militar com as tropas a pé, inicialmente. Aqui bancada cheia, que estamos notando, apesar do sol forte, né? Sim. O pessoal participa mesmo, né? Exatamente. Vem homenagear, vem prestigiar esse 7 de setembro, né? Essa banda parece-me que tem um papel aí de manter, né, esse clima, esse ritmo do desfile. Nós temos várias bandas durante o desfile. No entanto, a gente permanece sempre com uma banda, um módulo de banda fixo ali próximo ao palanque presidencial, né? Então, depois já foi o da PE, agora é o Regimento Dragões da Independência, depois a banda do batalhão da Guarda Presidencial. Então, todos que passam por ali desfilam ao som uniforme daquela banda, né? Certo. As bandas que acompanham, quando é o caso, por exemplo, do Colégio Militar, que a banda do Colégio Militar toca uma banda grande, aí essa banda cessa os toques, as canções, e a banda, por exemplo, do grupamento é que faz toda a cadência, marca o desfile, né? Tá certo. Eu acho que agora vamos ter imagens aí do Rio de Janeiro. Olha lá. Olha lá, o desfile no Rio. Esta é a abertura característica do Rio de Janeiro. São cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, do curso de cavalaria. Eles conduzem as nossas 12 bandeiras históricas. Então, tradicionalmente, essa fileira de cadetes, essa ala de cadetes do curso de cavalaria é que abre o desfile do Rio de Janeiro. Voltamos aí para Brasília. Está começando agora, dando início mesmo
ao desfile. Exatamente. A parte militar, né? Então agora vai chegar ao palanque ali, o primeiro a passar é o comandante do desfile militar, que é o general Denison. Ele é o comandante apenas do desfile militar. Ele é o comandante da 11ª Região Militar, que é o grande comando logístico e administrativo que o Comando Militar do Planalto conta, que é para essa parte de pessoal, logística, né? Toda, é o comando do general Denison, 11ª Região Militar. E especificamente a parte militar desse desfile, então, é responsabilidade do Major Denison. Isso, do general Denison. Aí engloba as 3 forças, desfile militar das 3 forças, né? Aí cada força tem o seu comandante no desfile, mas o desfile militar das 3 forças e mais das forças auxiliares, né, que nós vamos verificar, é com o general Denison. As forças auxiliares, coronel, seriam SAMU, como é que a gente... As forças auxiliares são as polícias militares, os corpos de bombeiros, né? E as forças armadas são forças singulares, né? Então, as forças armadas. As forças auxiliares são todas aquelas que nos apoiam. E tem os órgãos de segurança pública, que também participam do desfile. Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Força Nacional de Segurança, Polícia Rodoviária Federal. Então, todo esse... inclusive, nós trabalhamos muito com todos eles nesses grandes eventos, né? Então, que teve Brasília, sediou alguns deles, e constantemente nessas vindas de dignatários de outras nações, nós participamos muito com a Polícia Federal, com as 3 forças, com a Polícia Militar do DF, constantemente. Um pouquinho mais do Rio de Janeiro. Aí nós estamos vendo, então, já o desfile a pé do Rio de Janeiro, iniciando o desfile do Rio de Janeiro. Desfile militar, né? O Rio de Janeiro, aquilo que eu falei para todos aqui no início, é o desfile militar lá. Os escolares desfilam separadamente em determinadas regiões. É uma cidade muito grande, é difícil, né? Então, esse é um desfile exclusivamente militar. Voltamos para Brasília agora. Na imagem à direita nós tínhamos ali também lá no Rio de Janeiro a Força Expedicionária Brasileira, em homenagem aos nossos ex-combatentes. Claro, pela idade eles sempre desfilam motorizados. Tá certo. Olha o público aí enchendo as arquibancadas de Brasília, não é? 1973, devido à depressão. Foi enterrado no cemitério da Consolação de vestido branco, conforme seu desejo. Chiquinha Gonzaga. Em maio de 2012 foi sancionada a Lei 12.624, que instituiu o Dia Nacional da Música Popular Brasileira, a ser comemorado como homenagem ao seu aniversário. A primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Se envolveu com a política, militando em prol da abolição da escravatura e pelo fim da monarquia. Chiquinha Gonzaga foi autora da primeira marcha carnavalesca com a letra Ó Abre Alas. Chiquinha morreu no Carnaval. Foi a artista brasileira que deu origem ao que conhecemos hoje como música popular brasileira. Já o pai da aviação, Santos Dumont, projetou, construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. Esse mérito lhe é garantido internacionalmente pela conquista do prêmio em 1901. Santos Dumont foi o primeiro a decolar a bordo de um avião impulsionado por um motor a gasolina. O poeta Eduardo das Neves compôs em 1902 a música A Conquista do Ar, em homenagem aos feitos de Santos Dumont. Em 16 de outubro de 1936, o primeiro aeroporto do Rio de Janeiro foi batizado com seu nome. Senhoras e senhores, não há festa de 7 de setembro sem o tradicional desfile das Forças Armadas Brasileiras e demais instituições militares e policiais do país.
brindam o público com a marcha perfeita dos batalhões, a passagem dos aviões, o ritmo empolgante das bandas marciais e a imponência dos regimentos de cavalaria. Aproxima-se o comandante do desfile militar, General de Brigada João Denison Maia Correia, comandante da 11ª Região Militar, Região Tenente Coronel Luiz Cruz, comando responsável pelo apoio logístico às unidades do Exército sediadas no Distrito Federal, Tocantins, Goiás e Triângulo Mineiro. Estão embarcados em sua viatura 2 militares trajando uniformes históricos, sendo um deles em homenagem à Força Expedicionária Brasileira e o outro aos 150 anos da Batalha de Itororó. Integram o Estado-Maior do desfile representantes da Marinha, do Exército, da Força Aérea, do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com seus respectivos estandartes. Iniciando praticamente, Coronel Demuth. Isso, vimos no primeiro plano ali o comandante do desfile com o seu Estado-Maior, o General Denison, e abrindo o desfile militar, nós teremos então, a pé o grupamento da Marinha. Aí o comandante Anderson. Isso, e começando ali, abrindo o desfile da Marinha do Brasil, nós temos aí a banda marcial do Corpo Fuzileiro Navais. Esse é o suboficial Luiz Carlos, é o regente da banda. A banda já vem na formação característica, o símbolo da Marinha do Brasil, que é a âncora. Então, uma característica particular dessa banda marcial, que ela consegue, além de tocar, fazer evoluções e vir com uma formação já como essa que está formada aí, passando em frente ao palanque. Essa banda é show, comandante. Veja como ela está, já todo o sincronismo que há entre os seus militares, um espírito de corpo, uma união, um companheirismo. Vamos ouvir um pouquinho, são as gaitas de fole. Vamos ouvir um pouquinho. O grupamento da Marinha do Brasil está sob o comando do capitão de Mariguerra, fuzileiro naval Flávio dos Santos Nascimento, comandante do grupamento de fuzileiros navais do Brasil. Comandante. A banda marcial, então, depois de fazer a formação de uma âncora, ela sai do dispositivo, fica ali aguardando a passagem de todo o destacamento da Marinha
comandado pelo comandante Flávio Nascimento, comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. Então está dando sequência ali a toda a formação do destacamento da Marinha. Enquanto isso, eles ficam de frente ao palanque presidencial? Isso, ficam tocando de frente ali ao palanque ali, né? E quando passar o último contingente de tropa a pé da Marinha do Brasil, eles vão fazer uma nova conversão, vão passar novamente em frente ao palanque e seguir destino. E eles voltam ao formato âncora? Não, agora já vai ser vai... outro formato de formatura normal, né? E vai seguir junto com o destacamento da Marinha. Finalizando aí. No domingo passado, o comandante Anderson, essa banda deu um show aqui na Praça dos Três Poderes durante a troca da bandeira. É uma banda, uma das maiores do mundo no gênero, banda marcial, né? E com várias participações internacionais, inclusive. Isso, Roberto. Ela já participou em Paris, já participou na Escócia, já participou de vários outros eventos, dentre eles a coroação da Rainha Elizabeth II em 1953. Veja que incrível, né? É, realmente. E agora? Então agora temos aí a passagem da guarda-bandeira. A Companhia Feminina representa... Na verdade, a Companhia Feminina das mulheres, que comemora à frente do destacamento estava a guarda-bandeira, logo após o comandante. E agora temos aí a Escola Naval, que é uma instituição de ensino superior secular mais antiga do Brasil. Ela tem mais de 200 anos de criação, né? E ela forma os oficiais da Marinha do Brasil. E inclusive esse ano nós abrimos o edital para o ano que vem, temos a possibilidade do sexo feminino estar participando dos 3 corpos operativos da Marinha do Brasil: Corpo da Armada, Corpo de Fuzileiros Navais e Corpo de Intendente. Ou seja, essas mulheres a determinado momento da história poderão alcançar até o posto máximo da Marinha do Brasil. A Marinha foi a primeira das forças a permitir o ingresso de mulheres, é isso? Isso, a Marinha ela admitiu as mulheres em 1980 e também foi a primeira força a ter a primeira oficial general dentre as 3 forças armadas, que é a contra-almirante médica Dalva. Então, ela teve esse pioneirismo aí no quesito da mulher e essa abertura agora da Escola Naval para todos os corpos operativos. Além disso, nós tivemos a Tenente Débora, do Corpo de Fuzileiros Navais, que participou de uma operação de paz. Ela participou de um contingente da MINUSTAH. Nossa, que interessante. E o que pode dizer para quem tem interesse em ingressar na Marinha, hein, comandante Anderson? Olha, temos vários níveis para acessar, para ingressar na Marinha. Tem oportunidade desde o nível primário, nível fundamental, nível médio e nível superior. Então basta acessar a página da Marinha, tem lá todos os detalhes para poder saber como ingressar na Marinha do Brasil. Tá certo. Comandante Anderson, nós vimos ali a Companhia de Fuzileiros Navais, foi isso? Agora já é um outro grupo. Isso, agora estamos vendo aí a Companhia de Fuzileiros Navais utilizando o uniforme operativo, camuflado, uniforme utilizado em operações reais, uniforme utilizado em exercícios operativos. E ali naquele destacamento operativo, tínhamos ali uma companhia de recrutas fuzileiros navais formados pelo Centro de Instrução e Adestramento de Brasília. É o órgão formador desses militares aqui no Planalto Central. São tropas especiais, então? Sim, é uma tropa. Os fuzileiros navais ele caracteriza por ser uma tropa profissional. Não existe serviço militar obrigatório nos fuzileiros navais. São todos profissionais concursados. Tá certo. E olha, sobre essas tropas especiais, tem informação também no nosso Twitter. Lembrando aí, @TVNBR, você vai ficar sabendo muito mais, além do que nós estamos trazendo aqui com imagens e com as informações dos nossos convidados. E agora, fechando o desfile de tropa a pé da Marinha do Brasil, que não poderia ser diferente, o uniforme de gala do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, que é o galã, e o seu característico gorro de fita, que foi trazido para a nossa história, para o nosso Corpo de Fuzileiros Navais em 1890 no Batalhão Naval, e daí ele se perpetuou, nossos uniformes e tudo. O gorro de fita? Isso, o gorro de fita, aquele gorro branco ali na cabeça dos nossos fuzileiros navais. Um uniforme de gala apenas. Isso, é um uniforme só para cerimônias muito especiais, como o dia de hoje é para o nosso Brasil. Bonito. E aí, como eu já havia comentado, a nossa banda marcial volta ao final da tropa a pé, do desfile de tropa a pé, fazendo uma convenção e passando novamente aí, continuando com o lutamento da Marinha. Essa apresentação aí muito
simpática da nossa banda marcial, é uma sinergia que ela tem com o povo, porque ela não só toca hinos militares, mas também toca músicas populares brasileiras. Tem até gaita de fole aí, não é, comandante? Isso, tem uma história particular da gaita de fole, né? A gaita de fole, ela foi presenteada para um navio norte-americano que participou das guerras, da Segunda Guerra Mundial. Esse navio, posteriormente, foi adquirido pelo Brasil e incorporado à Marinha do Brasil, com o nome de Tamandaré. A tripulação desse navio doou essas gaitas de fole, as 16 gaitas de fole, para a Marinha do Brasil. Vamos ouvir um pouquinho. Marcial. Olha aí o som da banda. Inclusive, essa era a surpresa que eu deixei reservada aqui. Não falei para todos, mas era a surpresa hoje que a nossa banda marcial está fazendo em homenagem à nossa independência, né? Falando a palavra Brasil, em homenagem a todos nós brasileiros, todos nós que servimos a nossa nação, temos amor à pátria. Comandante, como é que consegue tocar, marchar e ainda formar uma palavra, hein? É muita coordenação, hein? Muita coordenação, é muito sincronismo, é muita vibração entre eles. Muito treinamento também, porque os equipamentos são pesados, tem que ter um sincronismo. Confiança um no outro. Confiança mútua também é essencial. Eles representam ali os atributos, os valores cultuados no Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, que é a honra, a competência, a determinação e o profissionalismo que eles mostram. Eles vejam como eles estão vibrantes ali, está representando a Marinha do Brasil. A hierarquia e disciplina é o pilar das Forças Armadas como um todo. Então vejam como eles estão vibrantes ali, está fazendo essa apresentação para o nosso público, para a nossa sociedade. Inclusive, para quem quiser depois ver uma nova apresentação da nossa banda marcial, ela vai estar aqui na exposição. Hoje vai estar fazendo uma apresentação às 14h30 e amanhã às 10h30 terá a apresentação da nossa banda marcial ali. Uma apresentação mais descontraída e tudo, com menos formalidade, mas vai estar aqui na nossa área de exposição para que todos possam... Que dica cultural, hein, para quem está aqui em Brasília, ótimo, hein, Renata? Né? Hoje, então, às 14h30, aqui na Esplanada mesmo? Isso, aqui na área de exposições da Esplanada. Área de exposições aqui. Da Esplanada dos Ministérios. E amanhã? Às 10h30. Às 10h30. Quem estiver em Brasília, imperdível, hein? Imperdível. Eles têm uma sinergia com o público que é fantástica, por ter essa capacidade de tocar e fazer evoluções. Eles são realmente grandes, né? Olha, vamos ouvir de novo o som da gaita de fole, hein? Aproxima-se da tribuna. Sob a regência do capitão Manuel Nunes Ferreira, a banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial. Outra surpresa aqui que eu deixei também como elemento ali para chamar a atenção dos nossos telespectadores é que ela também formou novamente a âncora e vai sair como âncora ali até um determinado ponto do desfile, representando a Marinha do Brasil, coroando esse desfile da Marinha do Brasil, aí de uma maneira... com chave de ouro, vamos dizer assim, né? Passando ali pela esplanada. Muito legal esse formato, né? Você já é do Exército. De desfile do Exército, cujo patrono é o Marechal Duque de Caxias, é uma mostra de... Bom, agora já estamos começando aqui com a parte do Exército no desfile, é isso mesmo? Então inicia o desfile a pé do Exército, a banda do Batalhão da Guarda Presidencial. Essa banda ela é empregada nos cerimoniais militares da Presidência da República, do Gabinete Comandante do Exército, dos órgãos federais, dos 3 poderes, né? E nas representações, visitas de dignatários ao nosso país. Ela faz a abertura
E agora, enquanto toda a tropa a pé do Exército estiver desfilando, é sobre a cadência da banda da Guarda Presidencial. A banda da Guarda Presidencial também, quando o presidente recebe chefes militares, chefes de Estado, então eles participam? Exatamente, é essa banda, mais uma companhia do Batalhão da Guarda Presidencial, dependendo da autoridade, é ela que faz toda a parte cerimonial, né? E os soldados com uniforme camuflado? Aí nós estamos vendo ali o comandante do desfile a pé, militar, com seu Estado-Maior. Na sequência daquela agrupamento, esse aí da frente camuflado, nós temos aí a guarda-bandeira, né, que é composta por militares do Batalhão da Guarda Presidencial, e em seguida a linha de bandeiras históricas conduzida pelos Dragões da Independência. Que é outro grupamento, não é? Que é esse aí que nós passou agora, né? Esse batalhão da guarda-bandeira, nós temos ali além da bandeira nacional, o estandarte do Exército. Aí nós vemos o início do desfile do Colégio Militar de Brasília com o carneiro Nicodemos, é o mascote do Colégio Militar. E essas crianças, essas 8 crianças que estão conduzindo, elas são do 6º ano do ensino fundamental, são as mais jovens alunos do Colégio Militar, segmento masculino e feminino. Aí está aí a nossa ovelha, o Nicodemos. O grupamento é constituído por guarda-bandeira, porta-bandeiras históricas e dos estados. O batalhão do Colégio Militar, nós estamos vendo ele passar aí na frente agora, comandado pelo coronel Lucas Caetano Filho, vem hoje com 397 alunos desfilando. É coronel aluno? Coronel aluno, é o mais antigo em termos de mérito, né? Na parte do ensino, as notas, são todos eles mensurados, né? E eles vão ascendendo. Os colégios militares eles têm isso na sua característica. Eles têm as promoções conforme os méritos, disciplina, frequência, eles vão ascendendo. E o mais antigo é o coronel, seria o primeiro, vamos dizer assim, do colégio. Da hierarquia dos alunos. O Colégio Militar de Brasília é o maior colégio militar do Brasil. Nós temos quase 3.000 alunos. Os colégios militares eles foram criados para abrigar os filhos dos ex-combatentes brasileiros que lutaram nas guerras do século XIX. O primeiro colégio a ser criado foi o do Rio de Janeiro. E esse do Colégio Militar de Brasília foi criado em 1978. Então nós estamos aí com 39 anos no nosso colégio. Aliás, agora há pouco aqui o comandante Anderson nos lembrou que o desfile no Rio de Janeiro também é muito tradicional e não é sem motivo, não é, comandante? O desfile no Rio de Janeiro ele remonta a história do nosso império, né? Então, com a maioridade do Dom Pedro II, foi dado ênfase a esse desfile cívico-militar a partir de 1840 e a capital do Brasil na época era o Rio de Janeiro. Então, teve essa tradição e vem perdurando desde 1840 até os dias atuais, esses desfiles militares. Claro que com a criação de Brasília veio para cá e tivemos esses desfiles aqui. E além de Brasília e Rio de Janeiro, tem também outras cidades, né, Renata? São Luís ali, temos imagens agora, é um desfile mais cívico. Neste ano, a Academia Militar das Agulhas Negras recebeu as primeiras mulheres. Mais uma comemoração aí nesse São Luís do 196, Maranhão é mais né? cívico, né? Nós temos lá apenas, em termos de tropa, de unidade militar, apenas uma unidade militar em São Luís, que é o 24º Batalhão de Infantaria Leve. E olha que bacana, a população de São Luís do Maranhão, né? peso, hein, Renata? Participando ativamente, uma festa cívica e popular. O Brasil todo comemorando, né? Esse mesmo. resgate aí da nossa identidade, com esse orgulho nacional. Na tomada à esquerda ali nós vimos que passou o grupamento da Academia Militar das Agulhas Negras, esse que está abaixo do nosso vídeo, né? É onde são formados os oficiais combatentes do Exército Brasileiro, oficiais de carreira. Aí nós temos já o grupamento feminino,
das OMs aqui da guarnição de Brasília. Só para lembrar, Coronel Demuth, Agulhas Negras, uma academia importantíssima de formação, e nós temos informações também no Twitter, @TVNBR. A academia, inclusive, além dessa do Twitter, nós temos também no site do Exército, www.aib.mil.br, nós temos todas as informações de acesso à academia, que é por concurso, por intermédio da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, no primeiro ano, que é em Campinas, né? Esse ano nós estamos já com as primeiras mulheres na academia, no seu primeiro ano. Temos também já na SpaceX. Em 2022 nós teremos as primeiras mulheres combatentes distribuídas para nossas unidades militares de carreira, né? Esse aí é o nosso batalhão da Guarda Presidencial, é esse batalhão que faz o cerimoniário, né, da Presidência da República. Daí o agrupamento. Eles estão com esse uniforme, eles usam 2 uniformes, esse azul e tem o uniforme cinza também. O batalhão da Guarda Presidencial se reveza com outro grupamento aqui na Guarda Presidencial também. Aqui da Guarda dos Palácios, mais da Granja do Torto, nós temos o batalhão da Guarda Presidencial e o RCG, Regimento de Guarda, é o Dragões da Independência, se revezam, né, nessas guardas. Esse aí é aquele grupamento que eu falei das Forças Especiais. Nós estamos aí simbolizando as tropas de montanha, que são esses camuflados com a boina cinza. O pessoal do uniforme de Caatinga, que é no meio. Aquele tom mais um tom mais bege de Caatinga, é lá de Pernambuco. Tem o centro de instrução de Caatinga, em Petrolina, no Pernambuco. Mas, junto ao Palácio Presidencial, nós temos as tropas paraquedistas, que são sediadas no Rio de Janeiro. São tropas especiais. Tropas especiais que estão em condições de atuar nesses ambientes operacionais, ou na selva, ou na Caatinga, no caso dos paraquedistas, em todo o território nacional. Então, são tropas especiais que nós trouxemos somente uma parcela, assim, um grupamento para simbolizar essas tropas. Os paraquedistas são força de ação rápida do Exército, né? Elas podem atuar, né, claro, com o apoio da Força Aérea, eles atuam em todo o território nacional, né? Imediatamente acionados, eles têm condições de atuar. Tá certo. O desfile da Força Aérea Brasileira. Aí a banda do Batalhão da Guarda Presidencial já está se retirando, terminou o desfile do Exército a pé e agora o da Força Aérea. Agora aqui já vemos, começa o desfile da Força Aérea Brasileira, né? Coordenação da Ala 1, antiga base aérea de Brasília. E a nossa missão é manter a soberania do espaço aéreo, integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria, né? Durante o desfile terrestre, teremos aeronaves passando, fazendo o desfile aéreo. Serão aeronaves Super Tucano, a aeronave Tucano também, o KC-390. Teremos um VC-2, que é uma aeronave VIP, o Embraer 190, né? E teremos também os helicópteros VH-35 e VH-36. Então a gente está vendo a banda da base aérea de Brasília, a Ala 1, na verdade, a antiga base aérea de Brasília, abrindo o desfile da Força Aérea Brasileira. E a FAB, Major Rocha, vai além desse papel, desse espaço aéreo, né? Existem outras missões, né, que a FAB faz. A nossa missão é controlar, defender e integrar 22 milhões de quilômetros quadrados, né? É um país de dimensões continentais e nós fazemos isso aí em 22 milhões de quilômetros quadrados, né? Além do controle de tráfego aéreo e a defesa da soberania aérea, né, das defesas das fronteiras nacionais, nós temos a função de integrar a população, né, levando medicamentos, urnas, ações cívico-sociais. Levando cidadania, né? Exatamente, cidadania a partes mais remotas onde por terra não se chega e a Força Aérea está presente. E tem um papel muito importante também da Força Aérea Brasileira no transporte de órgãos para transplante, não é isso? Exatamente, né? O transporte de órgãos vitais é uma missão já consolidada na Força Aérea há bastante tempo, mas depois do decreto presidencial ficou mais evidente essa missão. Porém, não só o transporte, mas a gente auxilia a coordenar as aeronaves civis, que tem um papel importante também
E quando estão transportando esses órgãos, tem preferência desde o acionamento dos motores até a entrega do órgão em si. Então agiliza esse voo, né? Agora uma curiosidade, Major Rocha, você que também é piloto, né? Mencionou aqui algumas aeronaves que vão participar desse desfile. Onde elas estão nesse momento? Como é que se dá essa articulação entre o pessoal que está pilotando essas aeronaves e o pessoal de terra? Exatamente, muita coordenação, sincronismo, treinamento, né? Porque essas aeronaves não decolaram só daqui de Brasília, decolaram de outros lugares e existe um ponto de reunião aqui nos céus de Brasília para a gente poder passar exatamente no momento do desfile da Força Aérea, né? Tá certo. E quem quiser saber mais sobre essas aeronaves, como a Major Rocha mencionou aqui, o Hércules, o Super Tucano, vai lá no Twitter da NBR, hein? @TVNBR, vai saber muito mais. Você que gosta, tem curiosidade, né? Tem interesse, conhecer essa tecnologia embarcada nas aeronaves da Força Aérea Brasileira. Segue o desfile. É uma parte fascinante, né? É verdade. Esse grupamento que a gente está vendo agora é o grupamento de cadetes da Força Aérea Brasileira. São cadetes que estão em formação na Academia da Força Aérea, localizada em Pirassununga. Vocês podem notar que eles estão carregando o espadinho, que é o símbolo do cadete. É a aspiração ao oficialato, né? Quando o oficial ele recebe a espada de oficial. E o código de honra do cadete, né? Coragem, lealdade, dever e pátria, né? Então, são oficiais, são cadetes, futuros oficiais da Força Aérea, futuros oficiais combatentes. Em seguida, a gente está visualizando o grupamento de aeronavegantes. São pilotos de combate, mecânicos de voo, comissários, profissionais de saúde, todos que têm função a bordo de uma aeronave. Eles desfilam com o capacete, não é? Exatamente. E com o característico macacão de voo, né? Tá certo. E vamos lá, essa parte, olha... A gente está vendo o KC-390, é uma aeronave da Embraer que vai ser entregue a partir do ano que vem para a Força Aérea. A espinha dorsal vai fazer parte da espinha dorsal do transporte de tropa da Força Aérea Brasileira. A gente tem bastante informação dele lá no Twitter, @TVNBR. Acabou de passar por aqui, não é, Major? Exatamente. Passou o 390, o VC-2 e em seguida os Tucanos, que são da Academia da Força Aérea. O cadete aviador voa essa aeronave no 4º ano, no último ano de formação. Tá certo. Tudo lá no @TVNBR, informações detalhadas dessas aeronaves. Curiosidades, né, dessa parte aí que muita gente tem interesse. O grupamento feminino, composto por 60 mulheres, como eu disse, né? Se a gente retirar o serviço militar obrigatório, as mulheres fazem parte de 30% do nosso efetivo. É a força que tem maior número de mulheres, né? Brasileiras, né? Só para o nosso público saber, né? A gente está aqui assistindo também, comentando, e cada ronco de aeronave aqui, o Major já identifica e já traz o detalhe para a gente, não é, Major? Passaram agora os A-29, que são as aeronaves que fazem a defesa da soberania nas fronteiras, né, do Brasil. As aeronaves que estão disponíveis 24 horas por dia para manter a soberania do espaço aéreo brasileiro. São diversas bases ao longo das nossas fronteiras que são exatamente. Nós temos base em locais estratégicos, né, quando acionadas, essas aeronaves conseguem chegar, cumprir a missão no tempo previsto. Exatamente. Possível, né? Acabamos de ver ali o presidente da República, Michel Temer, acompanhado da primeira-dama, Marcela Temer, assistindo o desfile no palanque das autoridades, não é, Renata? E essa parte do desfile da Força Aérea temos em solo e também no ar. Bem interessante essa parte, bem legal. Da Marinha também tivemos, né? Também temos da Marinha. Essa é uma banda, então, da Força Aérea Brasileira? Finaliza a ala 1, né? Finaliza o desfile da Força Aérea Brasileira encerra com a banda, né? Tá certo. Vamos ouvir, né? Desfila neste momento, senhoras e senhores, a Polícia Rodoviária Federal. A PRF desfila com tropa a pé pela primeira vez em Brasília, com a equipe do Grupo de Resposta Rápida GRR. É a equipe operacional de pronto emprego, que conta com policiais rodoviários federais altamente treinados e capacitados. Os operadores do GRR empregam equipamentos, táticas e técnicas especiais, atuando em operações de alta relevância, urgência ou complexidade. Ações que exigem agilidade e disciplina tática.
Aproxima-se da tribuna o grupamento da Força Nacional de Segurança Pública, comandado pelo Major José Roger Capelo Duarte, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A Força Nacional, subordinada à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, tem como missão apoiar os estados nas ações de prevenção, preservação e restauração da ordem pública. Comandado pelo 2º Tenente da Polícia Militar do Amapá, Isaac Palheta dos Santos, desfila o 1º Pelotão de Controle de Distúrbios Civis e Policiamento de Eventos, responsável pelo policiamento de choque e ações em grandes eventos. No 2º Pelotão desfila o grupamento de busca e salvamento, responsável pelas atuações em desastres naturais e ações de defesa civil, comandado pelo 1º Tenente Diogo Braga Querini Pereira, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Bom, então após o desfile da aeronáutica, iniciamos o desfile das nossas forças policiais. O primeiro que passou ali, que nós vimos camuflado, um camuflado mais claro, foi o grupamento de policiamento rodoviário, o operacional deles. Em seguida nós tivemos, e ainda está passando aí, a Força Nacional da Segurança Pública, veio hoje aí com 162 militares, entre homens e mulheres. São policiais militares de todo o território brasileiro, né, selecionados para compor essa força de segurança pública, que atua, quando necessário e acionado pelo Ministério da Justiça, atua em diversos eventos de garantia da lei e da ordem. No Rio de Janeiro, por exemplo, aqui em Brasília já atuaram, em todo o território nacional. Bem, vamos ver mais uma vez com a Thaísa como é que está a participação do público pelas redes sociais. Diz aí, Thaísa. Roberto, não para de chegar mensagens aqui, ó. O Leonardo Lúcio, de Vitória no Espírito Santo, mandou a mensagem dele dizendo: parabéns, equipe de tradução e interpretação de Libras da TV NBR. Acessibilidade aos surdos garantida. As nossas tradutoras Neide Lins e Lúcia Souza garantindo a acessibilidade do nosso público. Obrigada, Leonardo, pela sua participação. Deu para ver até a alegria da Neide interpretando essa mensagem, né? Parabéns, Neide, Lúcia, fazendo também esse papel importante aí para levar acessibilidade ao público. Levando informação aí para todo mundo. Aí nós estamos vendo já o desfile da Polícia Militar do Distrito Federal. Esse aí já é o Colégio Militar Tiradentes. Esse colégio ele foi criado em 2010. Ensino fundamental e médio. Está desfilando hoje com 186 alunos. Ele funcionou a partir de 2012, então é um colégio recente, mas de grandes e importantes resultados no nosso ensino. E aprovação das melhores universidades do país. Já no 2º semestre de 2018, Colégio Militar Tiradentes vai com o nome do patrono das polícias militares e civis, né? Que é o Tiradentes. Ele é o patrono das polícias militares e civis. Todo o território nacional tem o Colégio Tiradentes. É verdade. Na grande maioria dos estados, né? Todo não, grande maioria dos estados. Esse grupamento, após o Colégio Militar, é o da Academia de Polícia Militar do Distrito Federal. Fica ali também no início do setor policial, a sede da academia, né? Curso para formação de oficiais, 3 anos, concurso público. Iniciaram uma turma no corrente ano, homens e mulheres. Eles receberam o espadinho também no mês passado, que é o símbolo também dos cadetes da academia. É muito diferente, Coronel Demuth, a formação de um policial militar da de um soldado do Exército? Mas o básico da disciplina, não. Disciplina, a parte física é semelhante.
O que muda realmente é a parte específica deles, né? O trato com o público, o engajamento, as regras de engajamento. Eles são voltados mais justamente para o policiamento, né? Então é um pouquinho diferente a parte específica. Mas a disciplina, a parte física, a hierarquia são muito semelhantes. Sim. No grupamento misto do CME, desfilam à frente policiais do Batalhão de Operações Especiais, BOP, especializados em operações. Aí nós temos então o Comando de Missões Especiais da Polícia Militar ainda do Distrito Federal. Policiais especializados em administrar Grupamento com 77 militares. Logo depois, E em seguida aí nós teremos aí a participação do Comando do Policiamento Ambiental. responsável pelo patrulhamento Aqui na região do Cerrado eles estão sempre sendo acionados. Constantemente a gente vê os noticiários do acionamento da Polícia Ambiental aqui no DF. Principalmente nessa época de seca aqui, né? Seca, e caçadores também, tem sido muito evidenciado isso aí, né? Problema de caçadores, animais, muitos animais também saindo do seu habitat, vindo para a área urbana. Então, tudo são missões, trabalhos que essa Polícia Ambiental realiza. Senhoras e E senhores, o último grupamento ali da Polícia Militar do DF é o Grupo Tático Operacional. É aquele que trabalha nas ações especiais, né? Esse grupamento aí trabalha muito em conjunto com o Exército também. Operações de segurança, por exemplo? Segurança, operações de rastreamento de explosivos, varreduras, destruição de explosivos, artefatos, bombas, granadas não estouradas, né? Sequestro. Uma atuação que eles tiveram importantíssima foi ali naquela retomada daquele hotel ali que nós temos ali perto até da NBR, né? Do estúdio da NBR, e eles atuaram muito naquela oportunidade. É verdade. E a recuperação de veículos furtados. Tem início neste momento o desfile do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Atualmente sob o comando do coronel do quadro de oficiais combatentes Luiz Cláudio Barbosa Castro, que vem à frente do destacamento, a pé, seguido do seu Estado-Maior. As principais atribuições do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal são: proporcionar a proteção pessoal e patrimonial da sociedade e do meio ambiente por meio de ações de preservação, combate e investigação de incêndios urbanos e florestais. Salvamento, atendimento pré-hospitalar, atendimento a emergências com produtos perigosos e ações de defesa civil. A banda de música do Corpo de Bombeiros Militar foi criada em 1896 para educar musicalmente os soldados cujas ordens de comando em plena ação contra o fogo eram dadas pelos toques de clarim. Hoje, com 50 militares, tem grande e cuidadoso repertório, toca desde obras sinfônicas a músicas populares brasileiras, passando por dobrados militares. Neste ano de 2018, desfila sob o comando do Major Músico Uriel Silva Ferreira de Santana. Colégio Militar Dom Pedro II. Inaugurado em 1999, o Colégio Militar Dom Pedro II funciona no complexo de ensino da Academia de Bombeiro Militar e possui hoje um efetivo de aproximadamente 2.700 alunos, distribuídos em turmas da educação infantil até o ensino médio.
O colégio teve essa denominação em homenagem ao patrono do Corpo de Bombeiros, o imperador Dom Pedro II. É comandado pelo tenente-coronel combatente Vender Camico Costa. Tem como objetivo promover ensino de qualidade por meio de uma educação transformadora e inovadora, preservando os princípios do civismo e do patriotismo, mantendo as tradições militares, em especial as do Corpo de Bombeiros Militar, contribuindo para o desenvolvimento e formação do educando, preparando-o para o exercício da cidadania. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A primeira turma de mulheres ingressou no Corpo de Bombeiros Militar em 1993. Desde então, são comandantes de socorro, combatentes do fogo, socorristas, médicas, condutoras e operadoras de viaturas, mergulhadoras de resgate, salva-vidas, odontólogas, especialistas e em atividades administrativas. O grupamento feminino é comandado pela tenente-coronel combatente Ellen Ramalho de Oliveira, uma das primeiras oficiais e a primeira mulher a ocupar o posto de diretora de gestão de pessoal na instituição. O Grupamento de Busca e Salvamento GBS é a unidade operacional especializada, responsável pela execução e fiscalização dos serviços e atendimentos à população nas áreas de salvamento aquático e mergulho de resgate, salvamento terrestre e em altura, e na busca, resgate e salvamento com cães. Desfila nesse ato com equipamentos individuais necessários para a realização de salvamentos diversos, como o Baudrier, espécie de cadeirinha, mosquetões e capacete de salvamento, sob o comando do tenente-coronel combatente Ricardo Alexandre Costa Fontenelle. O Grupamento de Proteção Ambiental atua na prevenção e do combate aos incêndios florestais e serviço de atendimento a emergências envolvendo produtos perigosos. Desfila, comandando o pelotão de combate a incêndios florestais, a tenente-coronel combatente Vanessa Sinhali de Lucena Malaquias. Esses militares receberam conhecimento e treinamento nas mais atuais e avançadas técnicas e tecnologias de prevenção e combate aos incêndios florestais e estão capacitados para atuar em incêndios florestais de qualquer magnitude e em qualquer bioma existente. Senhoras e senhores, enquanto aguardamos o início do desfile motorizado, a companhia do cerimonial do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias, realizará uma demonstração de ordem unida sem comando. Nós acabamos de assistir o desfile do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com 550 bombeiros, e agora nós estamos assistindo a demonstração da Ordem Unida sem comando dos granadeiros do Batalhão da Guarda Presidencial. Nós temos ao longo da avenida 3 módulos de Ordem Unida sem comando, seriam 3 pelotões, fazendo os mesmos movimentos para que todo o público possa assistir, não somente ficar ali na frente da tribuna presidencial. Qual que é a dificuldade, Coronel Demuth, de fazer primeiro, Roberto, são os movimentos com a arma
que é um fuzil histórico, né? Ele pesa em média 5 quilos. 5 quilos. Né? E é um Mauser 1908. Ele tem, com a sua baioneta, que a gente chama aquela parte de cima superior ali calada, que vocês verão no decorrer da demonstração, tem alguns movimentos que realmente causa um risco para os soldados que estão treinando. Isso aí é feito por soldados já do efetivo profissional, né? Então demanda bastante treinamento, anos de treinamento. E é sem comando, ó. Ninguém comanda nada, tudo é contagem por tempo. Cada um conta mentalmente. Muita concentração é necessário, hein? É a disciplina, né? Como a Alberta falou, a disciplina, marcialidade, coragem, o vigor físico também e o espírito de corpo, né? Então, onde um erra, pode comprometer toda a sequência dos demais. É verdade. E ali no palanque de autoridades, Renata, nós temos, além do presidente Michel Temer... Temos ele ali acompanhado do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Segurança Pública, Raul Jungmann, também está lá neste momento. Ministro da Defesa. Comandante da Marinha, comandante das Forças Armadas estão ali também. Temos ele também acompanhado do governador do Distrito Federal, Hollenberg. Palanque presidencial. Eles estão se apresentando, não é isso, Coronel Demuth? Essa é só uma demonstração, ela demora em torno de 3 a 4 minutos para a preparação do desfile motorizado que vai se iniciar em seguida, já vem a nossa conhecida já pirâmide humana, né? E esses movimentos que eu falei anteriormente... Muita habilidade, né? Um fuzil pesando mais de 5 quilos, hein, Renata? Mais de 5 quilos. Então isso é uma preparação para essa próxima etapa? Isso, para a próxima do desfile, a hora que nós estamos cerrando as viaturas para o ponto de partida, para o ponto inicial, para não dar nenhum intervalo do desfile, né? Essas ordens unidas sem comando, elas são apresentadas também quando autoridades de países estrangeiros vêm ao país e também nas apresentações, visitas às escolas, instituições. É um cartão de visita do Batalhão da Guarda Presidencial. Né? Talvez até seja uma tradição antiga, Coronel Demuth, desculpa perguntar, mas será que teve origem assim, em alguma situação específica em que a tropa precisou agir sem comando? Não, isso aí veio já alguns países, né, principalmente europeus, alguns exércitos já têm como tradição isso aí. Nós não tínhamos e no início da década de 2000, 2002, por ali, nós começamos esse trabalho aqui no Brasil também. Tá certo. Presidencial! Mantendo as mais antigas tradições do Exército Brasileiro, o Batalhão da Guarda Presidencial cumpre com elegância e vibração suas missões, sempre atento ao seu lema. Uma vez granadeiro, sempre granadeiro. Guarda Presidencial! Nós vamos ver mais uma vez as imagens do desfile do Rio de Janeiro. Está lá, Coronel Demuth. Aí nós estamos assistindo a banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, com a sua guarda-bandeira.
Senhoras e senhores, dentro de instantes, a pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Já anuncia. Agora voltando para Brasília, a pirâmide humana bem esperada também, né? Após a apresentação dos granadeiros, nós temos a outra apresentação, que dá a abertura ao desfile motorizado, que é a nossa já conhecida pirâmide humana. Olha o público participando, muita gente presente aqui. Bacana, uma festa realmente de as toda famílias a nação participando, brasileira, né? É mesmo. Coronel Demuth, esse tipo de apresentação, né, da motocicleta com várias pessoas, também vem de fora a tradição? Não, essa é uma criação nossa aqui do Batalhão de Polícia do Exército. Ela, em 1995, foi batido o recorde, claro, já existe em outros países, não tenha dúvida, mas foi batido o recorde, está no Guinness Book, com 45 militares em cima de uma única moto, né? Nós vamos observar agora em seguida, eles ficam posicionados em duas fileiras, e à medida que a moto vai passando entre essas duas fileiras, os militares em ordem, né, e na sequência eles vão subindo na moto e é com treinamento, porque tem o lugar certo para botar o pé, tem o peso certo, a hora certa, em função do equilíbrio da moto, né? Então é um trabalho bastante delicado. E ela se desloca por cerca de 20 quilômetros, é isso, Coronel? Não, a velocidade dela é em torno de 10 km por hora, de 10 a 20, né? Hoje, tanto peso, né? Tem que ir mais devagar mesmo. Para o público ver mais de perto e acompanhar, ela vai com a velocidade um pouquinho mais reduzida, né? O que exige ainda mais controle do exatamente, piloto, porque de acordo com a velocidade dela, a sincronia dos militares que irão subir é muito mais necessário, né, essa sincronia. Tá aí imagens da esplanada dos ministérios. Sexta-feira de sol, que muito bom, calor. né? Calor. E sempre então a banda ali posicionada próximo ao palanque. Ainda continua os Dragões da Independência. Nós observamos que passaram as 3 Forças Armadas, suas bandas tocaram para o desfile de cada uma delas. E a banda dos Dragões da Independência permanece. Ela fica no geral, é ela que dá o ritmo, né? Exato. Naquela imagem anterior que nós vimos dos granadeiros, esse batalhão foi criado por Dom Pedro pela necessidade da independência, aquelas guerras internas da independência. Ele criou esse batalhão e a partir daí, tradicional, né? Claro, foi no Rio de Janeiro, e a partir daí se tornou tradição. E o Duque de Caxias foi o primeiro porta-bandeira desse batalhão, já como aspirante, né? Aspirante na época, né? Mal sabia ele que se tornaria patrono do Exército Brasileiro, né? Exatamente. Olha que bacana ali, os pais com os filhos. Lá no fundo, ó, tá vendo? A moto já começou a se deslocar. Sim. E os militares já estão subindo, ó. Eles devem passar na frente do palácio, na frente do palanque presidencial, já em formação. Um de cada lado, mas subindo ao mesmo tempo, né? Isso tem que ser por causa do equilíbrio, né? Sim. Nós temos ali o piloto, mas temos também um militar que vai à frente dela para contrabalançar o peso. Sim. Hoje essa apresentação aí, ela está com 27 militares. A pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército E de Brasília. essa moto, esse grupamento é do Batalhão de Polícia do Exército. Bom, enquanto a gente assiste aqui a apresentação, né, da pirâmide humana, eu vou pedir aqui para o comandante Anderson repetir a informação sobre a apresentação da banda marcial. Tem muitos internautas que querem anotar isso aí. Tem muita gente interessada aí para ver. Com certeza, Roberto e Renata, é um prazer poder passar essa informação. Então a banda ela vai estar se apresentando no dia de hoje, às 14h30 aqui na área de exposições, e no dia de amanhã, às 10h30 também aqui no mesmo local. Aqui com uma apresentação aberta ao público, a entrada é gratuita para que todo mundo
possam vir assistir e participar desse evento aí. Ótimo, está dado o recado aí. E olha, essa pirâmide humana, se quer saber mais, o Coronel Demuth está trazendo muitos detalhes interessantes, mas vai lá no nosso Twitter, hein? @TVNBR, você vai saber muito mais aí sobre essa grande tradição, não é, Coronel Demuth, da pirâmide humana. E presente em todos os 7 de setembro, né? Estão sempre presentes, encerrando o desfile a pé e abrindo o desfile motorizado. Repetindo, hoje são quantos homens? Não? Hoje nós temos 27. 27 homens. Nessa apresentação aí, 27. E a moto recebe um nome carinhoso, a motocicleta, né? Dado pelos soldados, né? É uma moto antiga, aliás, para o treinamento, são duas motos, tem moto para o treinamento e moto para a apresentação também. Claro que treina na da apresentação. Motos antigas da Harley Davidson, né? Sim. Da Aeronáutica, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e do Serviço Móvel de Urgência, SAMU. Rocha, tem internauta fazendo pergunta para nós aí, tá até colocado aí na tela, né? Se as passagens das aeronaves estão ocorrendo ao mesmo tempo que o desfile terrestre, é uma dúvida do internauta. O desfile aéreo ocorreu junto ao desfile terrestre, né? Quando desfilou a Marinha, as aeronaves da Marinha passaram, do Exército, mesma coisa, e da Força Aérea também. E ao final do desfile teremos a apresentação da Esquadra da Fumaça, finalizando o desfile aéreo. Isso mesmo, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, Renata? Tem alguns... E muita gente participando, né? Acompanhando aqui pela TVNBR. Chegamos a ver alguns flashes de aeronaves, né? Comandante Anderson. Agora nós podemos observar aí os motociclistas militares das 3 forças e do GDF, né? E tá ali capitaneados ali pelos motociclistas militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. Tem a tarefa de segurança de autoridades, escolta de convoios. Os batedores. São os famosos batedores. E mais ao fundo já se apresentam ali veículos. Isso, mais ao fundo já podemos observar o deslocamento motorizado da Marinha do Brasil, com seus meios, basicamente meios de fuzileiros navais. Os anfíbios. E ali já podemos ver 2 carros lagarto anfíbios. São os meios que melhor representam o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, que eles fazem a ligação do navio para a terra, naquelas operações anfíbias, que são as operações mais complexas do mundo, né, em termos de operações de guerra. E esses carros, eles são fundamentais nesse movimento navio para a terra. Inclusive, no último dia 4 de setembro, a Marinha do Brasil recebeu 20 novos carros desses carros lagarto anfíbios aqui na área do Rio de Janeiro, buscando essa remodernização, essa busca da capacidade plena de operativa da Marinha do Brasil. E onde são fabricados esses veículos, comandante? Eles são fabricados nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. São muito utilizados pelos Marines, são os fuzileiros americanos. E ele tem a capacidade de transporte de tropa de 22 militares armados e equipados ali, prontos para o combate. Certo. Logo a retaguarda dos carros lagarto anfíbios, já pode-se observar a viatura blindada de transporte pessoal tipo Piranha 3C. É uma viatura de transporte pessoal que foi utilizada em operações tanto no Haiti quanto no Rio de Janeiro. Olha, e você que está interessado em saber mais, acesse @TVNBR, todas as informações, curiosidades, tudo você encontra aí. Vamos acompanhando. Inclusive sobre esses veículos, né, os anfíbios, que estamos vendo e que o comandante Anderson comenta aqui pra gente. Então, aí logo em primeiro plano temos aí os carros lagarto anfíbio. Participaram também das operações de garantia da lei da ordem no Rio de Janeiro.
foram fundamentais nessas operações, aí, provendo a proteção blindada dos policiais militares. E agora sim podemos observar a viatura blindada tipo de transporte pessoal, tipo Piranha 3C. É uma viatura que foi muito utilizada no Haiti, pelos nossos contingentes, e ela transporta até cerca de 10 militares ali armados e equipados também. É um veículo totalmente blindado. Isso, um veículo blindado para proteger o militar ali da tiros. E uma curiosidade, comandante, é dentro ali que você pilota? Como é que é isso? Isso. Tem alguns estão ali pelo lado de fora, mas o militar que está pilotando ali a coisa, ele fica com a visão bem limitada e fica protegido também. A visão bem limitada. Bem limitada. E ali em cima, é onde ele recebe orientação? Como é que tá? Tem a comunicação entre o carro, né? Tem a comunicação ali via rádio, né? Entre os integrantes do carro. O militar que está olhando o que está acontecendo para passar por... Isso, o piloto, o motorista da viatura, ele passa as informações ali para todos os integrantes, inclusive para a tropa embarcada, né? Porque a tropa embarcada não está vendo o que está acontecendo. Está todo mundo fechado ali, Isso, né? fechado e sai para fazer a ação. E esse armamento é fixo? Isso, faz parte da dotação do veículo, uma metralhadora .50. Inclusive essas viaturas blindadas tipo Piranha, falando aqui com o coronel do Exército, também é utilizado também pelo Exército Brasileiro, fomenta a indústria, né, e utilização de 3 forças, né, essa interoperabilidade entre as forças. As 3 forças. Eu diria que, por enquanto, só entre o Exército e a Marinha do Brasil. Outro armamento, né, que é utilizado entre as 2 forças, na verdade, a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro, não só o armamento, mas também a viatura blindada de transporte pessoal M113. Também é utilizado pelas 3 forças, também faz essa parte de transporte de tropa. Só que a única diferença que ela tem da viatura Piranha é que a viatura Piranha era sobre rodas. E a viatura M113, ela é sobre lagarto. Inclusive, aquela esteira, né? Aquelas esteiras ali. Inclusive, essa viatura M113, ela foi revitalizada e remodernizada no Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, todo um processo ali, junto com algumas empresas do Brasil, buscando essa revitalização desse meio que é tão importante, tão utilizado aí entre o Exército e a Marinha do Brasil. Desenvolvimento tecnológico nacional, então. Desenvolvimento tecnológico nacional. Aí, mais a retaguarda, logo depois ali das viaturas blindadas M113, nós pudemos observar os Astros 2020, que é o armamento lançador múltiplo de foguete. Né? Eles têm um alcance de 60 a 80 quilômetros. Foi um fomento à indústria nacional, a base de indústria de defesa, que foi fabricado aqui na Vibraz, fabricação brasileira, o desenvolvimento todo brasileiro, da tecnologia ali, e tanto da munição, né? Agora estamos trabalhando com a Vibraz para desenvolver uma munição de alcance de 300 quilômetros. Veja só, 300 quilômetros. Então é um armamento estratégico que ele é utilizado tanto pelo Corpo de Fuzileiros Navais, tanto pelo Exército Brasileiro. Então essa união entre as forças, essa interoperabilidade que vem sendo gerada pelo Ministério da Defesa, está surtindo bons frutos para as Forças Armadas. Legal, vamos acompanhar aí o desfile um pouquinho. A viatura Guarani é de fabricação nacional, tem capacidade para 10 militares e é dotada de armamentos e equipamentos sofisticados que permitem o gerenciamento do campo de batalha em tempo real e a intervenção eficaz e oportuna nas operações que exigem rapidez, flexibilidade, poder de fogo e proteção blindada. O 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado desfila com suas viaturas blindadas de transporte de pessoal Guarani, tendo à frente um carro equipado com reparo de metralhadora automatizado Remax, que comporta metralhadoras calibre 7,62 mm ou .50. Desfilam neste momento viaturas pertencentes ao 11º Grupo de Artilharia Antiaérea, com uma viatura Centro de Operações Antiaéreas. Coronel Demuth, agora o Exército novamente, né? Isso, então iniciamos o desfile motorizado do Exército, logo após a Marinha,
desfilando o 3º Esquadrão CEMEC na frente, uma unidade orgânica da 3ª Brigada de Cavalaria. O Esquadrão de Cavalaria são os olhos do comandante, é aquele que vai lá na frente reconhecer. Rapidez, potência de fogo, também com material brasileiro, o Urutu e o Cascavel e o Guarani. Aí nós estamos vendo nesse plano um grupamento de Guaranis, orgânico do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizada de Uberlândia. Só para lembrar, né, tudo isso tem detalhes aí no Twitter, @TVNBR. Isso. Esse carro Guarani é um programa estratégico, é um daqueles produtos de defesa que eu falei no início, que nós estamos apresentando. Eles foram criados, desenvolvidos pela Iveco, com parceria com o Exército, transferência de tecnologia totalmente nacional. Carros anfíbios, transporte de tropa, possibilita também a mecanização da infantaria motorizada e o aprimoramento da cavalaria mecanizada. E com essa transferência tecnológica, Coronel, o próprio Exército tem condições, com as suas equipes especializadas, de dar manutenção nesses equipamentos? Sim, todos os contratos agora dos programas estratégicos do Exército incluem que nossos engenheiros militares participam de toda a execução do projeto, do programa, né? E com isso, por exemplo, a empresa fabricante, ela tem um período, 3, 4 anos, 5, às vezes, dependendo do caso, de dar assistência técnica, a formação do nosso pessoal, e a partir daí é com o Exército, né? Está certo. Nós vimos também passando aí as viaturas do Astro, né, lançadores de mísseis. Nós temos o Forte Santa Bárbara aqui em Formosa, Goiás, mas junto aqui de Brasília, 60 quilômetros, onde nós estamos formando um grande comando da artilharia do Exército. 2 grupos de lançadores de mísseis e foguetes, temos um centro de instrução, temos um centro logístico, uma bateria de busca de alvos. Essas viaturas e esse programa é da Avibras, em São José dos Campos. Nós temos as viaturas comando e controle, que são essas que estão agora nos nossos vídeos, e os lançadores mísseis e foguetes, aquelas maiores, né? Tem capacidade até de 192 foguetes em 16 segundos, alcançando aí até 80 quilômetros. Esses discos que nós vemos aí em cima dessas viaturas, Coronel? Esse aí é do módulo tático operacional da Companhia de Comando e Controle. Ficam lá em Planaltina, ali, do Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército. Tá certo, né? E não faltou nem um fusquinha, hein, desse desfile. Aí nós começamos já o desfile motorizado das nossas polícias. Aí nós temos terminando o desfile militar, né, com essas viaturas que eu falei do comando controle e de guerra eletrônica, nós passaremos agora para as polícias militares. É interessante porque dá uma ideia, não é, Renata, da evolução, nossa, né? Demais. Ao mesmo tempo em que esse primeiro grupamento é da Polícia Federal, né? Começou ali com aquele Fuquinha tradicional, já uma peça histórica, viaturas antigas, até chegar às viaturas mais modernas da nossa Polícia Federal. Tá certo. Crianças também acompanhando ali a participação de crianças. Então esse é um veículo da Polícia Federal. Essa parte também de carro, né? Chama atenção, né, Roberto? Sem dúvida. O público... Olha, esse é um... Olha aí o comandante Anderson, hein? Orgulho da Marinha? Esse seria da Polícia Federal, é uma embarcação de desembarque pneumático, utilizada pela Polícia Federal no controle de ilícitos no mar. A Marinha também tem uma participação muito grande por ser a autoridade marítima. Ela também participa ali junto com a Polícia Federal na formação desses policiais também, nessa parte, né? A Marinha participa. Modelo 1.700 cilindradas. A PRF, órgão permanente do Ministério da Segurança Pública, completa 90 anos neste ano. Uma polícia moderna, integrante do Sistema Nacional de Segurança Pública, presente em todo o território brasileiro, atuando nos 77 mil quilômetros de rodovias e estradas federais,
que cortam o país, além de exercer os poderes de autoridade de trânsito nas BRs, fiscalizando, autuando motoristas, atendendo acidentes e salvando vidas. A PRF também é responsável por combater a criminalidade nas rodovias federais, como tráfico de drogas, roubo de veículos e cargas, sonegação fiscal, contrabando e descaminho, exploração sexual infanto-juvenil, tráfico de seres humanos e crimes ambientais. Já em desfile, o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, integrante da estrutura do Ministério da Segurança Pública. Este é o órgão responsável por executar, acompanhar e controlar a aplicação da Lei de Execução Penal e das diretrizes da Política Penitenciária Nacional, sendo gestor do Fundo Penitenciário Nacional. É responsável ainda por gerenciar o Sistema Penitenciário Federal, que é composto por 5 penitenciárias, uma em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em Catanduvas, no Paraná, em Porto Velho, Rondônia, em Mossoró, Rio Grande do Norte, e a Penitenciária Federal em Brasília, que entrará em funcionamento ainda neste ano de 2018. Aproxima-se agora o grupamento motorizado da Força Nacional de Segurança Pública, comandado pela capitã Vanessa Machado dos Santos, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A Força Nacional é dotada das novas viaturas picapes Ford Ranger, equipadas com rádio transcebedor digital, GPS e novas tecnologias, utilizadas nas diversas operações no território nacional. Fazem parte também do desfile os ônibus HD para transporte de tropa, um veículo do grupo antibomba, um gerador e uma torre de iluminação que dão suporte nas missões de logística. Em desfile, as viaturas históricas. Responsável